Revista OVNI Pesquisa quer saber do Edson sobre a Operação Prato. Operação Prato, então, como eu falei, foi um caso importantíssimo, clássico da ufologia brasileira, na década de 70, né? Então, o ápice da Operação Prato foi 77. Tá. Mas os fenômenos que foram intitulados fenômenos chupa-chupa, né? Porque eles jogavam foco de luz e sugavam o sangue das pessoas, como aquelas imagens, né, que a gente viu. Então eram fenômenos luminosos, jogavam foco de luz e sugava o sangue. Por isso que ficou chupa-chupa. O que aconteceu? Começou em 76, em Belém. Tem recortes de jornais que já falavam do aparecimento dessas luzes. Mas se popularizou no Maranhão, a partir de abril, maio, que houve o caso da Ilha dos Caranguejos, onde tinha uma tripulação do barco Maria Rosa, e eles foram pegar madeira na Ilha dos Caranguejos. E lá luzes apareceram, sofreram queimaduras e teve um óbito de uma dessas vítimas. Então aquilo ali já causou um pânico generalizado. Foi publicado nos jornais da localidade, né? No Jornal Pequeno, por exemplo, lá do Maranhão. E a partir dali o fenômeno começou a atacar em algumas regiões ribeirinhas do Maranhão e depois ele migrou rapidamente para o Pará, né, na divisa ali do Rio Gurupi, passando já para o Pará, aí começou a atacar em várias regiões ali, por exemplo, Augusto Correia, Bragança, Baía do Sol, Mosqueiro, Colares, né, onde tem pessoas vivas até hoje que foram atacadas por essas luzes lá. E a gente sabe que aí ficou ali 77, 78, né, existem fotografias. E aí, devido ao pânico gerado por essas luzes nas populações, os prefeitos e o pessoal da segurança pública, que era a polícia ali no local, as delegacias pequenininhas, resolveram pedir ajuda para o primeiro Comar, que era o primeiro comando aéreo do Pará, que ficava em Belém. Aí o que eles fizeram? Destacaram uma equipe chefiada pelo capitão William G. Holanda, e vários sargentos, cabos, tal. Foi 25 pessoas para algumas localidades para tentar descobrir o que era aquilo. Tá. Se era alguma coisa dos russos, né? Se era histeria coletiva, enfim. Começaram a pesquisar. Aí começaram a pesquisar assim, oficialmente em setembro de 77 e o programa da Operação Prato durou até dezembro de 77. E aí os militares faziam um relatório de tudo, são centenas, mais de 500 páginas de documentação, centenas de fotografias, filmagens, né? Super 8 dos objetos, com aquele 8mm, 16mm, preto e branco colorido. Hoje se fala, inclusive, que existem 15 horas de filmagens que estão nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vieram para cá também. A gente ficou sabendo aí que existem relatórios, por exemplo, isso aqui é um relatório de 82, porque a Operação Prato começou em 77. Tá. Mas quando chegou dezembro, o que aconteceu? O chefe do Irã de Holanda falou para ele assim, ó, sai fora. Mas por quê? Porque ele começou a ter contato com ser, começou a ter contato com nave, parecendo aquelas bolas de futebol americano, mais de centenas de metros, negócio gigante, no rio Guajará-Mirim. E aí as pessoas, aí o chefe dele falou assim, ó, cara, encerra aí e tal, não sei o quê. Só que ele não encerrou particularmente, ele continuou investigando algumas coisas, comprou filme lá, continuou indo, por exemplo, para Colares, fazendo algumas coisas, e forneceu depois também esse material, uma parte do material para o primeiro Comar. Só que, a partir do encerramento, uma outra equipe assumiu a Operação Prato, que já não tinha mais esse nome, e aí chegaram os americanos. Aí teve americano, a gente ficou sabendo que teve americano no primeiro Comando Aéreo do Pará, para assistir os vídeos. A gente ficou sabendo através do Daniel Rebisso que uma senhora lá de dentro viu os americanos lá, tinha uma parte fechada, tinha uns caixotes de chumbo, assim, parecendo de chumbo, que os americanos iriam levar embora. 4 ou 5 caixões. E provavelmente o que tinha ali dentro não dá para saber, mas
se especula que poderiam ser pessoas vitimadas pelas luzes, queimadas pelas luzes que estavam dentro dos caixões. Ou alguma coisa até mais grave. Corpo, sei lá, de um ser, alguma coisa. Mas aí é especulação, porque ela não chegou a ver. Sim. Mas viu os americanos lá, pessoal do alto escalão da aeronáutica naquele local, pessoal do SNI. Né? Então, o negócio foi quente naquela época. E hoje, por exemplo, a gente sabe que aí teve 78, 79, há alguns casos no Pará e já migrando para o Amazonas, estado do Amazonas. Aí Amazonas teve um grande ataque, né, a pessoas em Iranduba, Paitins, tem um monte de relatório da Marinha, da Aeronáutica ali na região. E ataques. E inclusive jornais, tá? Aqui, por exemplo, isso aqui é um jornal. A Crítica de Manaus, 18 de junho de 80, disco repelido a tiros em Paletins. Aí, por exemplo, você pega aqui, tem outros recortes que falam dos ataques, quer ver? Vou achar aqui rapidão. Imagina o pânico dessa galera. Não sabe. Primeiro que a galera não devia nem ter muito conhecimento de o que é UFO, né? E de repente uns negócios atacar eles. Ó, jornal A Crítica, 26 de janeiro de 83... porque o fenômeno foi até 84. Começou em 76, foi até 84. Migrando Maranhão, Pará, Amazonas e depois migrou para a Venezuela. Aqui, ó. Lu Chupa-Chupa fez uma nova incursão em Petrópolis. Objeto estranho aparece e assusta região do Careiro. Né? Então, tem vários recortes que são do Amazonas, dessas pessoas que estavam sendo atacadas lá também, por essas luzes. Então a gente vê que o fenômeno ele foi grandioso, teve a inclusão dos americanos, por exemplo, esse documento, ó, dá uma lida nessa parte aqui informativa do documento, você vai ver que já aparece um agente norte-americano aí.